Olá, bom dia, né? Vamos começar aqui, né? Então, esse vídeo aqui é um vídeo sobre o trabalho no Brasil, né? Então, nos últimos vídeos que nós estávamos conversando aqui, falamos sobre economia no Brasil, a importância do Brasil na economia mundial, os indicadores socioeconômicos, né? Que nós usamos para medir as questões das desigualdades e discutir, né? A desigualdade socioeconômica brasileira, né? Então, como é que esses fatores, eles são determinantes para que a gente entenda a nossa realidade. E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui de trabalho, né? Trabalho no Brasil. E a gente vai falar da questão legal, né? Das questões legais, das leis trabalhistas, como é que elas surgem, levando em consideração que em torno de 1530, 1550, quando inicia-se a colonização de uma forma direta no Brasil, até mais ou menos 1915, 1914, o Brasil nunca houve, nunca havia um debate sobre as questões do trabalho, né, das leis, de como é que o trabalhador, né, ele poderia ser protegido por legislações, né, pelo Estado de uma forma em geral. Bem, então vamos lá, né? Eu vou logo de início aqui, né, antes de começar a apresentação, pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva, né? Nós estamos chegando aqui a uma marca, né, em menos de um mês, mais de 100 inscritos, né? Desde quando eu voltei no meu canal, nós tínhamos 300, né, 300 inscritos. Hoje nós estamos com menos de um mês, né, de trabalho. Nós estamos aqui hoje com 405 inscritos. Eu já vou pedir para vocês manter aqui esse ritmo, né, de crescimento. A questão de, se você está gostando desse vídeo, dê o seu like, né? E se você acha que esse vídeo está colaborando e pode ser importante para alguém, compartilhe esse vídeo que é muito importante para mim. Então, vamos lá, né? Falando sobre o nosso trabalho, né? O trabalho no Brasil e como é que o trabalho no Brasil, né? Ele tem muitas questões, muitas problemáticas que nós devemos discutir, né? Levando em consideração desde quando se discute as leis trabalhistas até os dias de hoje, por conta das reformas trabalhista de 2017. Então, como é que as leis trabalhistas elas estão presentes na nossa realidade, né? E discutir um pouquinho aqui com um pouquinho mais de clareza, né? Não ficar com achismos, mas exatamente como é que essas leis elas são essenciais para a proteção do trabalhador, né? Então, iniciando aqui, né, nosso trabalho, então, os objetivos que nós temos aqui hoje. Então, o primeiro, explorar a importância das leis trabalhistas para garantir os direitos e proteção aos trabalhadores no Brasil. Então, as leis trabalhistas não são apenas palavras colocadas no papel, mas sim um ponto essencial, né, para nós garantirmos ao trabalhador a proteção devida a ele, né, levando em consideração que nas relações de trabalho, aquele que é mais frágil é o trabalhador, né, e discutir os impactos da reforma mais recente, né, no trabalho, né, na forma de como nós nos relacionamos, né, a questão do trabalhador e seu empregador, né, como é que nós vamos, né, relacionar essa questão de direitos e deveres, a questão de quem teve mais vantagem nessa história, né, isso é importante levarmos em consideração. Então, a primeira coisa que nós vamos trabalhar aqui é o Brasil antes da CLT, como eu já havia falado no início, né, no início do nosso vídeo, né? Então, o trabalhador, né? A CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, ela foi assinada pelo Getúlio Vargas em 1943. Então, enquanto a Europa, a Inglaterra, a França, a Alemanha, Estados Unidos já havia uma lei trabalhista há muito tempo, o Brasil, em 1943, se nós formos pensar na questão cronológica da coisa, é praticamente ontem. Então, os trabalhadores não tinham direito e garantia nenhum, eram frequentemente tratados como meros fatores de produção, né? Então, a jornada de trabalho ela era longa, os salários eram baixos, não havia regulamentação clara sobre a segurança e os benefícios trabalhistas. Bem, então, nesse caso, nós temos que pensar que o Brasil, questão de salário mínimo,
né? Então, até 1943 não havia uma quantia a ser paga minimamente no país. Então, até os dias de hoje, existe um grande debate sobre essa questão do salário mínimo, se ele deve ser ligado à questão do seu, né, ligar o seu reajuste aos índices de inflação, entre outras coisas. Mas é importante nós frisarmos o seguinte, que até 1943 não havia um salário mínimo. A questão das jornadas, né, as jornadas de trabalho extremamente excessivas, né, jornadas de 12, né, 14 horas diárias, a questão da idade, não havia idade mínima para o trabalhador. Então, as crianças mal saíam andando, elas já iam trabalhar, né? Então, isso era um problema para que, né, o trabalhador ele tivesse os seus direitos garantidos. Isso que eu estou falando de, né, de uma forma geral, além dos benefícios negados às mulheres, né, que é a maior parte da sua população nos dias de hoje, né? Desde quando, né, a população feminina, biologicamente falando, ela sempre é maior do que a população masculina, né, em número. E isso faz com que essas pessoas elas tenham que ter uma legislação, uma lei que garanta as bases, né, para o seu sustento. Isso é algo, né, fundamental, é algo de suma importância, né, para pensar a questão da segurança e dos benefícios trabalhistas. Então, qual segurança o trabalhador tem perante o seu empregador, né? Então, até onde esse empregador ele pode impor uma certa autoridade ou autoritarismo, né? Existe uma diferença entre autoridade e autoritarismo, né? Então, como é que isso vai trabalhar, né? Hoje em dia a gente discute muito a questão do burnout, né, no mercado de trabalho brasileiro. Então, é importante nós frisarmos, né, que tudo isso que eu estou falando aqui, até 1943, isto não existia, né, que é um ponto essencial. Bem, então algumas leis trabalhistas começaram a ser discutidas, por exemplo, em 1891, que foi estabelecida a jornada mínima de 12 horas, né? Então, hoje se fala muito sobre jornadas abaixo de 8 horas no Brasil. Então, até 1891, nós tínhamos que discutir que a jornada mínima ela deveria ser de 12 horas, né, de trabalho. E além, né, da questão de você regulamentar, né, ou desculpa, a idade mínima, né? Ou eu aqui errando, né? Para variar, né? Então, a idade mínima, ela era de 12 anos, né? Então, em 1891, né? Então, não havia nenhuma regulamentação sobre a idade mínima do trabalho. Lógico, né? Que na forma informal, né? Sempre tem os seus jeitinhos no Brasil, né? Então, isso começou a ser discutido, principalmente em fábricas, né? No Rio de Janeiro. Então, nas lavouras, isso não era levado tão em consideração. Em 1919, foi regulamentação, né, do acidente de trabalho, onde o trabalhador, né, que tivesse, né, sofrido algum tipo de, né, acidente, ele teria uma estabilidade, uma indenização a ser paga pelo seu empregador, né? Isso gerou vários debates no período, né? Mas pensar em acidente, né, pensando nas fábricas, né, no início do século XX, essas fábricas né, com as condições insalubres. Então, era muito corriqueiro, né? Era algo comum ocorrer acidentes. Então, uma forma para que os empregadores investissem em segurança de trabalho, então começa a ser exigido uma indenização a todos que sofriam um acidente. E em 1925, né, e 19, questão do acidente, 25 começa a ser discutido a questão de férias anuais remuneradas, né? Então, era concedido o direito a 15 dias de férias anuais para alguns trabalhadores, não para todos. Então, se cria um abismo muito grande, né? Isso que eu estou falando aqui de leis trabalhistas urbanas. A lei trabalhista dos trabalhadores rurais, até os dias de hoje, é muito debatida e, principalmente, ela só começa a ganhar um pouquinho mais de corpo a partir da Constituição de 1988, né? Então, são pontos, né, que nós precisamos conversar com muita clareza, né? E levando em consideração o seguinte: quem o Estado ele precisa defender, né? O Estado, ele precisa defender a parte mais vulnerável. Quem são os mais vulneráveis, né, meu caro Padawan?
Então, além disso, as greves, né, mobilizadas, né, e as mobilizações sindicais, muitas vezes lideradas por imigrantes, desempenhavam um papel crucial na luta de melhores condições de trabalho. Essas pressões ajudaram a moldar as primeiras legislações trabalhistas e abriram o caminho para o debate sobre CLT. Então, quando nós pensamos em movimentos grevistas, movimentos sindicais, esses primeiros sindicatos criados e organizados no Brasil, eles foram liderados por imigrantes. Por quê? Quando houve a entrada de imigrantes, principalmente italianos no Brasil, eles chegam no Brasil com outras ideologias, né? Então, na Europa, quando nós estávamos discutindo questões na Europa, a questão de movimentos anarquistas, movimentos socialistas, no Brasil ainda não havia ainda nem iniciado o debate sobre a questão das leis trabalhistas, levando em consideração que a escravidão no Brasil ela acabou em 1888. Então, o Brasil ainda estava iniciando o processo de se entender, né, como ocorreria a questão do trabalho, né, do trabalho assalariado. Tanto é que com a chegada dos primeiros imigrantes italianos, os empregadores eles não sabiam exatamente muito o que fazer com essas pessoas. Então, havia casos de abusos, né, desses empregadores, né? No caso, principalmente nas fazendas, por isso que se discute muito a questão das leis trabalhistas no campo. Mas na cidade, esses imigrantes, eles vão iniciar o debate, eles vão levar a causa para a rua, né? Então, nós teremos muitos problemas com as questões também de perseguição aos líderes sindicais ali naquele período. Muitos anarquistas eles foram deportados do Brasil por conta da sua ideologia política, que era totalmente contrária à maior parte, né, ou contrária o que era realizado aqui no Brasil. Então, havia perseguições, aqueles que questionavam o que era aplicado, né? Tanto é que aí que se inicia-se, né, essa luta, né, por direitos trabalhistas. Lógico que a CLT ela foi promulgada por vários motivos que nós vamos falar um pouquinho ainda aqui, mas é importante pensar, sem pressão dos trabalhadores não há conquista, né? É importante frisar isso aí. Então, nós temos que pensar em movimentos grevistas antes da CLT. Então, aquilo que eu estava falando para vocês, sem luta não há conquista. Os primeiros movimentos grevistas no Brasil, organizados mesmo, orquestrados, planejados, eles começam a ter força a partir de 1910, 1917, porque o mundo ele estava chacoalhado naquele momento com a Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela provocou uma grande inflação de produtos básicos, né, a questão do custo de vida, né? Então, a cesta básica, a questão do custo de vida tem um aumento considerado no Brasil, principalmente a partir, né, da Primeira Guerra Mundial. E isso, né, vai levar aos trabalhadores a discutir sobre isso. E no Brasil, houve uma greve geral em 1917, iniciada em São Paulo, né? Nós temos vários episódios, né? Entre um dos mais importantes foram os trabalhadores, né, da tecelagem Cresp, né? Que hoje, ali perto da Rua Javari, na Moca, né? Houve uma repressão muito forte da polícia e essa greve, ela durou meses, né? Então, houve problema com desabastecimento de produtos básicos aqui, né, em São Paulo, entre outras cidades. E as causas eram justas, que é a questão da jornada exaustiva, baixos salários, agravadas pelo aumento do custo de vida pela Primeira Guerra Mundial. Então, em 1917, nós temos vários exemplos pelo mundo, né, na França, na Rússia, né, o levante bolchevique, né, então os bolcheviques chegam ao poder em 1917, né, na Revolução Russa, e esses embriões, eles foram plantados, né, em vários locais, né? Então, grupos, né, de sindicatos começam a crescer e aí começa a ter também a questão da perseguição, né? Esses grupos ganham força, ganham poder, ganham representatividade, começam a representar os seus membros e, ao mesmo tempo, inicia-se o processo de perseguição, né? Que é importante sempre frisar isso. Então, os trabalhadores eles se organizavam, né, em sindicatos, principalmente com a questão das ideias anarquistas trazidas pelos imigrantes.
exigiam melhores condições de trabalho, que é algo básico até os dias de hoje, né? Condições de trabalho é algo essencial. Eu não vou ser produtivo se eu trabalho em péssimas condições de trabalho, né? Então, isso é algo primordial. O aumento salarial, então, o salário no Brasil até os dias de hoje é um salário defasado, né? O salário mínimo que deveria oferecer as condições mínimas ao indivíduo, à sua família, né? Ele não é respeitado, né? Levando em consideração que o nosso salário mínimo ele é muito baixo. As questões tributárias no Brasil também são muito desiguais. Então, os pobres, normalmente, eles pagam muito imposto, enquanto os ricos não sentem essa questão do imposto, né? Por conta que o imposto no Brasil ele é predominantemente no consumo e não na renda, em comparação a outros países, como os Estados Unidos. Nos Estados Unidos é muito mais focado na sua renda e não no consumo. Então, as greves foram marcadas em manifestações maciças, né? Então, eram manifestações que reuniam milhares e milhares de pessoas, né? Esse episódio da greve geral de São Paulo, em 1917, na rua, ali na tecelagem Cresp, isso vai gerar um problema muito sério, né? Tanto é que durante a Segunda Guerra Mundial, né, nós tínhamos o time, né, que era o time da tecelagem Cresp, ela é obrigada a mudar de nome, né? No caso surge o Juventus, né? Ali na Moca. Então as greves, né? Também sofrem a questão do enfrentamento policial, né? Então havia a questão, né? De você se mobilizar. Então o resultado disso foram mortes, prisões, extradições, a questão também de conquistas importantes, como o aumento salarial e também em algumas categorias. É importante nós frisarmos isso, porque até mais ou menos ali a década de 50 quando havia um movimento sindical no Brasil, todos os grupos trabalhadores, eles se uniam numa causa única, né? Tanto é que essa questão aí né, dessa greve na indústria Cresp, foi quem teve uma morte de um sapateiro, né? E isso não tinha nada a ver com ele, mas ele participou, porque a luta de um trabalhador é a luta de todos os trabalhadores. E é importante nós focarmos isso, né? A questão, né, aqui eu não estou levantando bandeira de partido, mas o importante é que os trabalhadores, nós, proletariados, nós temos que entender o nosso papel na sociedade, né? Nós não somos meras peças de máquina, nós somos pessoas que merecemos dignidade, né? E muitas vezes isso que é negado a nós, né? A dignidade. Bem, então esses movimentos, eles foram essenciais para pressionar o governo para reconhecer a necessidade da regulamentação trabalhista que culminou, né, que acabou na criação da CLT em 1943, que aí é um outro cenário, é a questão quase final da Segunda Guerra Mundial. O Getúlio Vargas estava sofrendo pressão tanto da população, mas também, né, dos grandes industriais, dos militares, entre outras coisas, que levam o Getúlio Vargas a assinar a CLT. Então, isso aqui é mais para uma aula de história, mas na geografia, né, quando a gente fala em CLT, a CLT ela é importante para garantir o bem-estar e a questão da ocupação do território no Brasil, a modernização desse território. Então, o Brasil, a partir de 1930, começa um processo de industrialização extremamente acelerado e sem as garantias mínimas aos seus trabalhadores, né? Então, isso vai levar o Getúlio Vargas a criar a CLT baseada em uma legislação italiana chamada La Carta do Lavoro, que a gente vai falar também nesse vídeo um pouquinho aqui para frente. Bem, então, falar aqui da consolidação das leis trabalhistas, né, gerada pelo Getúlio Vargas, né, a CLT, que ela foi um marco muito importante no início do século XX. Durante esse período, o país passava por um processo acelerado de industrialização, o que trouxe mudanças significativas na relação de trabalho. Então, as leis de trabalho no Brasil eram leis muito frágeis, né? Como a gente viu, 15 dias de férias a alguns trabalhadores. E não era nacional. Essas leis trabalhistas, elas eram regionalizadas, né? A questão de que no Rio de Janeiro era proibido se trabalhar, né? Pessoas, né? Crianças, né, abaixo de 12 anos, coisa que em São Paulo não havia uma legislação que colocava uma idade mínima ao trabalho, né, a questão do salário, né, então cada região tinha o seu salário, ou quando havia uma legislação
que exigia o pagamento mínimo, né? É preciso impor. Infelizmente, né, se nós pensarmos em consideração a tudo isso, o salário mínimo é uma imposição, né? Então, isso é um problema. O salário mínimo é algo que garante porque, lógico, todo mundo precisa viver com o mínimo de dignidade. Então, é necessário ter uma renda, né? Uma renda importante, uma renda forte, onde eu possa garantir aos meus familiares tudo aquilo que garanta o seu bem-estar, né? Então, o salário mínimo é algo primordial. Férias, né? Então, a questão de que o trabalhador ele precisa descansar, né? Então, aqui nós temos essa questão do cenário, né? Então, que nós viemos discutindo, a questão da industrialização e da urbanização. Então, a partir de 1930, o perfil, né, do trabalhador no Brasil, ele muda. Inicia-se o processo de êxodo rural. Então, a população do campo que não tinha a mesma oportunidade do que os trabalhadores da cidade, começam a migrar, né, para a cidade. A questão também de enfrentar as condições precárias, né, e a questão de moradia, entre outras coisas. Tanto é que entre o ano de 1910 até o ano de 1930, nós temos várias revoltas, urbanas que são bem significativas no Brasil, como a revolta da Chibata, a revolta da vacina, nós tivemos vários movimentos que vão levar, né, a um problema para o governo, de uma forma geral, para conter, né, esses ânimos, né, para que o Brasil ele não entrasse no processo de guerra civil, né, principalmente por conta dessa questão, né, de organização e de, de questões, né, voltadas para o salário, segurança do trabalho. Os movimentos sindicais, que é algo essencial para qualquer classe. Aí aqui tá, o Getúlio Vargas ele vai ter um papel fundamental para uma questão da desmobilização desses sindicatos. Então, o sindicato, até ali a década de 30 era um sindicato muito participativo, muito forte, conseguia chegar às camadas trabalhadoras de uma forma mais eficaz, mais eficiente. E isso, né? E isso até 1930, né, 1943, os sindicatos eles buscavam, né, levar aos trabalhadores a conscientização do que é ser trabalhador, do que é ser proletariado, né? O proletariado como o germe da revolução, como já diria Karl Marx, né? É impossível não falar de Karl Marx quando se falar em trabalho, é impossível. E as influências internacionais, no caso, né, da formação dos órgãos como a Organização Trabalhista, né, Organização Internacional do Trabalho, a OIT, né, e a criação da OIT, ela buscava alinhar, né, a legislação brasileira a legislações estrangeiras, né? Não quer dizer que eles iam pegar os pontos mais assim, que vai ajudar o trabalhador, mas eles precisavam alinhar, né, levar as leis trabalhistas a um padrão. E a questão da política populista do Getúlio Vargas, né? O Getúlio Vargas, ele ganha o nome de pai dos pobres, né, pai dos pobres, por conta dessa questão da criação da CLT, né? Mas além da criação, ele promove uma imagem para ele muito próxima, né? Uma imagem muito forte dele ser o protetor do trabalhador, né? Aquela pessoa que vai proteger os trabalhadores dentro desse cenário. Mas a gente, né? Existe críticas, né, sobre o Getúlio, né? O Getúlio Vargas, né? Como qualquer político ele sabia articular muito bem as condições para que ele fosse, né, para que ele continuasse no poder, né? E algumas coisas que hoje em dia a gente não vê tanto, né? Hoje em dia você não vê políticos, né, que conseguem, de uma certa forma ou de outra, articular tudo isso de uma forma positiva, né? De uma forma onde ele consegue uma aprovação, ele consegue articular processos, né, que vão, né, consolidar impactos importantes. Tanto é que o Getúlio Vargas, né, ele pega o Brasil em 1930, né, um Brasil extremamente agrário, né, a produção de café era o principal artigo do Brasil. Então, a partir de 1930, o Getúlio ele vai modernizando, né, o sistema, né, produtivo no Brasil. A que custo também? Né? Então, a que custo isso foi promovido? Né? Então, a partir do que foi atacado? Né? Isso a gente tem que discutir também, né? A questão de nem tanto ao mar, nem tanto à terra.
né, se discutir, né, com clareza, né, sobre a importância, né, do governo Vargas, né, da ditadura Vargas. Bem, então, esses fatores culminaram na criação da CLT em 1943 e que unificou e regulamentou as leis trabalhistas existentes em várias regiões no Brasil, criando uma lei trabalhista única, uma lei trabalhista universal. Tanto é que o Getúlio Vargas, ele vai criar uma forma de fazer política que depois vai ser herdada pelos seus seguidores. Um dos mais importantes deles era, né, o João Goulart, né, o João Goulart, o Leonel Brizola, né, que foram, né, os políticos que herdaram a forma Vargas, né, de realizar política, né, e principalmente a questão de regulamentar as leis trabalhistas dentro desses aspectos. E isso vai levar, né, a uma relação, promover o equilíbrio nas relações de trabalho. Então, o trabalhador ele vai começar a ter, né, uma representatividade maior, né? Uma coisa é eu chegar lá no secretário da Educação de São Paulo e falar, ó, meu senhor, eu preciso de um aumento salarial. Uma outra coisa é o sindicato, a UPOSP, chegar lá no secretário da Educação e negociar, debater. Aí, se vai conseguir ou não, nós temos que pensar qual é a força, né, dessa classe, né? Qual é a força de pressão que essa classe tem dentro do mercado de trabalho, né? Então, é importante isso também, pensar na relação de trabalho, a força do sindicato, entre outras coisas. Então, as leis trabalhistas que foram promulgadas, né, elas foram aprovadas, né, a partir de 1943, ela oferecia justiça e equilíbrio no ambiente de trabalho, né? Então, a CLT de 1943, ela é um marco na história, né, na história do Brasil, né, que até os dias de hoje ainda se coloca a lei trabalhista, né, a CLT, até 2017, né? Essas leis trabalhistas, elas eram algo assim que era intocado, né? Depois, com os debates, né, nós vamos ver que teve outros acréscimos com o passar do tempo, as leis trabalhistas também, que é fundamental. Bem, então a jornada de trabalho, ela era de 8 horas diárias, né, e de 48 horas semanais, né? Então, posteriormente ajustada para 44 horas. Ela foi uma grande vitória para os trabalhadores, enfrentando jornadas excessivas antes da regulamentação. Então, era necessário se pensar numa quantidade de horas, né, máximas, né? Então, no máximo de 48 horas. Aquilo que passava era considerado como hora extra, que deveria ser pagado com 100% do valor da hora, né? Então, isso começa a ter uma maior segurança aos trabalhadores. A questão das férias remuneradas, né, que, como nós vimos no Rio de Janeiro, foi criado, né, essa lei onde dava 15 dias aos trabalhadores, né, a alguns trabalhadores, só que a partir desse momento da lei, né, da CLT de 43, é criado a questão dos 30 dias de descansos remunerados todo ano para os trabalhadores urbanos. Trabalhadores rurais ainda não contavam com esse direito, né? Então, isso para garantir o lazer, a questão da qualidade de vida às pessoas. Então, isso vai começar a gerar, né, essa questão de garantir os direitos básicos. O registro em carteira, então, a questão do contrato de trabalho, né, a questão do acesso né, ao FGTS, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a questão da aposentadoria, né, e aos benefícios previdenciários com o passar do tempo, né, que vão sendo criados, né, depois ali da década de 60, né, que é importante nós pensarmos essas relações empregatícias, né? Então, a questão de que o trabalhador, ele vai começar a ter voz, vai começar a ter participação em um cenário, né, que vai ser importante. Bem, então aqui nós temos a estabilidade do trabalho. Então, aqui é um ponto que não existe mais na CLT, né, há muito tempo, que é a questão que o trabalhador que cumprisse, que chegasse a 10 anos dentro de uma empresa, ele tinha estabilidade, garantindo ele, né, mantendo ele, dando o direito a ele a impedir o seu empregador de demissões arbitrárias. Então, o trabalhador que chegasse a ter 10 anos de empresa, ele tinha uma estabilidade, né? Isso faz com que ele tivesse uma segurança dentro da empresa. Então, quando nós vemos
filmes, novelas, que nem uma novela muito impactante na minha infância, que foi Éramos Seis, né, que passava no SBT, o livro também Éramos Seis, a gente via que o trabalhador, né, o pai da família, ele trabalhava naquela loja de tecido durante muitas décadas. Então, por quê? Porque havia uma lei que protegia essa pessoa, né? E essa lei que protegia a pessoa, ela é essencial principalmente para que o trabalhador ele não fosse demitido e não saísse, né, sem nenhuma indenização, que é importante. Né? A segurança e a saúde do trabalho, introduzindo normas para prevenir e garantir melhores condições de trabalho, né? A saúde laboral. A questão do que, né? De gerar uma estrutura para que as fábricas elas não fossem tão insalubres, né? Então, dando ao trabalhador a garantia mínima de condições de trabalho, né? Coisa que até então não existia. A proteção às mulheres e a menores, né? Então, se coloca que era proibido o trabalho infantil de menores de 14 anos, regulamentando o trabalho feminino, criando condições humanas e seguras, além de assegurar direitos como licença maternidade, que até então não existia, né? Então, se nós pensarmos lá antes de 43, uma mulher que tivesse filho hoje, amanhã ela teria que voltar a trabalhar. Então, é algo insano pensando nisso, né? Então, hoje na Europa, para incentivar a natalidade, né, os países estão ampliando a licença maternidade, incluindo também os pais, né, dentro desse processo. A questão da idade mínima, né? Então, a questão de que crianças, o lugar de criança é na escola, né? O lugar de criança é se formar como cidadão, né? Pensando na formação integral do indivíduo, né? A formação intelectual, né? Social, né? E familiar, na questão do indivíduo como futuro cidadão. Então, uma criança que já é responsável pelo sustento da sua família menor de 14 anos, né, é no mínimo questionável. A questão da criação da previdência social, né, então estabelece e formaliza as contribuições para a aposentadoria, né, que garante assistência a casos de acidente de trabalho, né, então aquela questão da né, de você pagar uma indenização aos trabalhadores, né, que sofriam o acidente. Então, o dono da fábrica ele já tinha uma contribuição. O trabalhador ele tinha uma contribuição para que garantisse esses seguros, principalmente a questão da aposentadoria, que é tão discutida nos dias de hoje. Né, que poderíamos falar muito sobre aposentadoria em várias questões, a questão de quando você chega a uma idade que você não consegue mais trabalhar, né? Então, nesse caso, o Brasil, por conta de várias questões, aumento de qualidade de vida, expectativa de vida, nós estamos debatendo a reforma da Previdência hoje, né, chegando à aposentadoria para homens em torno de 62 a 65 anos. Dependendo do tipo de função, é impossível você pensar uma pessoa se aposentando com 65 anos. É impossível por conta das condições de trabalho. Um, vou dar um exemplo aqui que hoje, né, uma pessoa que trabalha numa fábrica de vidro, uma pessoa que trabalha em um serviço repetitivo e insalubre, sei lá, será que ele terá condição de manter a sua força de trabalho até 65 anos? Isso é uma questão, né, a ser conversada, a ser debatida. Bem, então, essa consolidação ela foi um marco histórico, né, trabalhista na história do Brasil, sendo em vista que é a forma de modernizar, né, e proteger o trabalhador, né, mas por um outro lado, né, nós também temos a questão, né, do que o trabalhador abriu mão, a questão de que todos os presidentes dos sindicatos, eles eram indicados pelo presidente. Então, o Getúlio Vargas, ele vai criar o Ministério do Trabalho, que o Ministério do Trabalho, ele que indicava os presidentes dos sindicatos, né? Então, dá a chave do galinheiro para a raposa, né? No caso, né? Nesse caso, pensa bem, não havia uma representatividade nos sindicatos, então era o governo que indicava os presidentes dos sindicatos. Então, aí começa a surgir o que nós chamamos de sindicato pelego, né? Aqueles que não lutavam pelo direito do trabalhador, mas sim, né, pela questão de se manter o trabalhador sempre ali contente, para que ele não se rebelasse, não gerasse problema que afetasse o crescimento industrial no Brasil, né? Isso é um fato, isso nós discutimos muito. Então, com tudo isso, o Getúlio Vargas ele vai criar essa aura, né, de pai dos pobres, né? Era normal até a década de 80, né, algumas famílias mais tradicionais terem a foto do Getúlio Vargas em casa.
né? Porque ele vai se tornar um mar, ele vai se tornar um símbolo da luta trabalhista para algumas pessoas. Mas lógico, né? Se trabalhando uma questão, né? Dando o mérito, a coragem de se gerar essa lei trabalhista, mas também, né? O que estava por trás, a questão do cenário de uma pressão extrema, né? Contra ele. A lei trabalhista foi criada em 43, ele foi derrubado, né? Ele sofreu um golpe, né, que vai levar o fim da era Vargas, né, o primeiro governo Vargas, em 45, né, e isso, né, vai levar o Getúlio Vargas, né, a um posto, né, de semideus no Brasil, né, em várias questões. Não é à toa, né, que quando nós falamos em Getúlio Vargas, né, toda cidade do Brasil ele tem uma Avenida Getúlio Vargas, né, ou uma instituição, né, a Fundação Getúlio Vargas. E uma forma, né? São Paulo não era muito fã né, do Getúlio, né? Tanto é que houve a Revolução de 32. Então, toda a próxima à rua Getúlio Vargas, né? Ou Avenida Getúlio Vargas, ou Instituição Getúlio Vargas, sempre tem uma avenida que é a Avenida 9 de Julho. Aqui em São Paulo nós temos esse exemplo, né? Que é bem forte, bem latente, né? A Revolução, o 9 de Julho, a Constituinte de 32, né? Então, são fatos, né, interessantes dentro desse cenário. Aí nós temos a criação do 13º, que foi criado pelo João Goulart. João Goulart, né, o famoso Jango. Essa lei ela foi assinada no dia 13 de julho de 1962, que foi a lei, né, 4.000, né, e 90. Essa lei, ela foi uma medida da pressão, né, dos movimentos sindicais, novamente falando sobre pressão, né, dos sindicatos que buscavam garantir um benefício adicional aos trabalhadores formais, né, os trabalhadores que tinham registro na carteira. No caso, o salário, ele corresponde, 13º, corresponde a uma divisão de 1/12, né, no caso, né, do salário anual. Então, cada mês, o trabalhador, ele tinha direito a 1/12, né, desse salário. E nesse caso, ele funcionava como um pagamento extra no final do ano e ele foi criado com o objetivo de aumentar o poder de compra dos trabalhadores, especialmente nas festividades do fim do ano, e também para estimular a economia. Né? Se fala muito sobre essa questão de benefícios aos trabalhadores, que isso onera, né? Que isso prejudica o empregador. Só que é um direito, né? Um direito adquirido por várias questões, esse benefício, né? Se coloca sobre a questão dos dias, né? Que é o dia 31, né? De todo mês, que não é pago. A questão também de outros benefícios, que a gente pode fazer só um vídeo falando sobre o 13º, que é importante se discutir, se debater sobre esse fato, né? Então, os trabalhadores formais, eles garantiram esse direito com a questão, né? De movimentos, os trabalhadores informais, né? Muito se discute sobre a importância do 13º. Para a economia, é uma injeção de recursos, é uma injeção de capital que ele é fundamental, principalmente no final do ano, para movimentar a economia. A questão da proposta enfrentou resistência dos setores empresariais, como sempre, né? E o benefício poderia gerar custos excessivos. Né? Então, no entanto, sua aprovação foi vista como uma vitória significativa para os trabalhadores e um marco histórico nos direitos trabalhistas. Então, o João Goulart, em 62, levando em consideração que o Getúlio Vargas, o João Goulart, ele chega ao poder, né, no caso, em 62, como primeiro-ministro, né? O Brasil passou por um período de parlamentarismo, porque quando o Jânio Quadros ele renuncia, né, o Jânio Quadros ele cria um problema muito sério para o João Goulart, né, que o João Goulart ele foi obrigado a sair do país, né, porque ele era o vice, né, do Jânio Quadros, e ali se começa uma pressão, né, sobre ele, sobre um suposto, né, que o João Goulart era supostamente comunista. Né? O João Goulart ele não tinha nada a ver com o comunismo. Ele era um político voltado para a questão trabalhista, né? Então, tanto é que ele era afiliado ao PTB, que é o partido, né, do nosso caro Getúlio Vargas, né? A política getulista, ela era muito presente nas ações do João Goulart. E isso vai fazer com que a criação, né, do 13º, ele é importante para movimentar a economia. Mesmo assim, a gente sabe que vários setores, quando os direitos trabalhistas, quando o trabalhador ele ganha conquistas, os empregadores eles ficam chateados, né? Para não falar outra coisa. Bem, aí durante o regime militar,
né, sobre o governo, né, do nosso caro, né, em 66, né, do Castelo Branco, é criado o fundo de garantia. Esse fundo de garantia é uma moeda de troca com a questão da lei, né, que garantia ao trabalhador estabilidade depois de 10 anos de empresa, né? Então, foi uma moeda de troca. Na Lei 5.107, né, gerado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, nesse caso, o Fundo de Garantia ele foi instituído com o objetivo de proteger os trabalhadores demitidos sem justa causa, criando reservas financeiras vinculadas ao contrato de trabalho. Então, todo mês, né, era depositado numa conta, né, desse trabalhador, que era administrado na Caixa Econômica Federal, 8% do seu salário, né, bruto. Então, 8% era depositado ali. Né? Então, o FGTS também tem a questão da multa de 40% a partir de quando o trabalhador ele é demitido sem justa causa. Então, a lei da segurança, né, financeira, esses recursos eles são utilizados né, pelo governo, né, para que seja financiado, né, a questão da habitação popular, saneamento básico, infraestrutura urbana, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do país. Então, o seu fundo de garantia, ele é como se fosse você estivesse financiando, né, as construções, né, de estruturas. O BNDES, que é o Banco Nacional do Desenvolvimento Social, o BNDES, ele usa os recursos do Fundo de Garantia também para financiar, né, para elaborar políticas de melhoria, né, de infraestrutura no país, questão de moradias sociais, a questão de construção de infraestrutura, saneamento básico. Como eu sempre coloco aqui, almoço grátis não existe. Então, se o governo ele constrói, ele tem recursos para construir pontes, usinas de tratamento de esgoto, não é um presente, não é uma ação de caridade, mas sim uma política pública garantida, né, pelo recurso que nós produzimos, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né, que é importante nós analisarmos isso. E esse recurso ele é administrado pelo Banco do Brasil, né, pela Caixa Econômica Federal, desculpa. Então, o seguro-desemprego que ele foi criado em 1986, durante o governo José Sarney, né, como parte do Plano Cruzado, né, o Sarney, né, com todos os seus planos econômicos, Plano Cruzado, Plano Verão, Plano Bresser e por aí vai. Então, ele foi criado para oferecer uma assistência financeira temporária aos trabalhadores que perdiam seu emprego. Então, durante o governo de José Sarney, por conta da estabilidade, né, a década de 80 é uma década maluca na economia mundial. O Brasil ele sofreu muito na década de 80 por conta da estabilidade econômica mundial. Então, os trabalhadores, a taxa de desemprego no Brasil na década de 80 ela era muito alta. Então, nesse caso, o José Sarney ele vai criar um sistema, né, ele vai criar uma legislação, essa lei que é a questão da criação do seguro-desemprego, como se fosse uma reserva financeira para o trabalhador que fosse demitido e ele conseguisse se manter com essa reserva até se recolocar no mercado de trabalho, né? Então, essa lei ela foi o decreto, né, 2.284, né, do dia 10 de março de 1986, e posteriormente aprimorada na lei, né, 7.998 de 1990, ainda, né, 1990, né, durante o governo, né, do nosso Fernando Collor de Mello, né, que criou o benefício do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, e é administrado pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Então, esse seguro-desemprego, ele é o maior marco é um marco importante na proteção, né, social do Brasil, né, garantindo o suporte básico aos trabalhadores em momentos de vulnerabilidade, que quando o trabalhador ele perde a sua renda, ele perde, né, aquilo que provém, né, o sustento da sua família, que é quando ele fica desempregado, né? Isso é algo que até os dias de hoje é muito importante no nosso dia a dia. Aí nós temos a reforma da lei trabalhista, né? Então, muito se debate que a lei trabalhista do Brasil é uma lei antiquada, é uma lei antiga, que não atende mais às demandas atuais, né? Então, em 2017, no dia 13 de julho, a lei 13.467
ela é votada pelos parlamentares com o intuito de modernizar as relações de trabalho e aumentar a flexibilidade impulsionando a economia. Entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2017, trouxe ajustes importantes na consolidação das leis trabalhistas. Bem, né, aqui é que fica um debate muito, né, muito importante para pensar sobre as leis trabalhistas. As leis trabalhistas, elas garantiam ao trabalhador uma, né, um amparo muito importante. Com a lei trabalhista de 2017, essas leis elas começam a ser fragilizadas, né, de uma certa forma ou de outra, né? Importante frisar que sempre quando há uma reforma, tem alguém que ganha, né? Essa reforma ela dá direitos, ela tira direitos de um e dá para outros. Então, nesse caso, quem é mais precarizado é o trabalhador, né? Dentro desse cenário. A questão da desculpa, de que se precisa se flexibilizar as relações. Aí nós vamos debater ponto por ponto aqui para poder chegarmos a um coeficiente comum. Bem, então, a prevalência do acordo coletivo. Então, nós temos, em vez de nós focarmos nas negociações sindicais, nós temos acordos coletivos, né, sobre a prioridade da jornada de trabalho, banco de horas, o intervalo, né, interjornada, desde que sejam preservados os direitos fundamentais da Constituição. Então, existe um acordo coletivo, né? Então, os sindicatos, eles começam a ser, né, escanteados dentro desse cenário. Então, nesse caso, nós temos os acordos entre grupos. E esses grupos, esses acordos, eles vão prevalecer, eles vão ser mais importantes do que a própria lei trabalhista, dependendo da situação. A introdução do trabalho intermitente, que eu acho que é algo horrível, porque o que é o trabalho intermitente? É quando o empregador ele tem a possibilidade de contratar o trabalhador e ser chamado por demanda, e é remunerado apenas pelas horas ou dias trabalhados, com direitos proporcionais ao benefício, né, e benefícios. Então, no caso, eu tenho uma fábrica. Vamos dizer que durante a Páscoa eu vou ter um aumento na demanda. Então eu chamo algumas pessoas para trabalhar algumas horas a mais ou alguns dias a mais e eles vão receber apenas por aqueles dias. Eles não vão ter um vínculo comigo. Eles vão trabalhar, né, pela demanda. No caso, buffet de festa infantil. Então essas pessoas, elas trabalham de fim de semana. Então essas pessoas vão receber o seu salário a partir daquilo que ela trabalha, quando essas pessoas têm vínculo com a empresa ainda, que muitas vezes não se gera vínculo, né? Então, a uberização, né, da força de trabalho, que é a questão quando, né, o trabalhador ele vai ser remunerado pela quantidade de horas que ele trabalha e não pela questão do dia cheio, né? Então, isso é um problema, né, de uma certa forma em geral, porque o trabalhador ele vai ser prejudicado. Porque ele vai se colocar à disposição, um exemplo, aplicativos, né? Ele vai se colocar à disposição daquele aplicativo para trabalhar, mas ele só vai receber pela hora exatamente trabalhada, né? Então, isso dá uma maior garantia à empresa e retira direitos ao trabalhador. Bem, a jornada flexível, né, que é a questão de que o trabalhador ele pode ter uma jornada de até 12 horas, né, seguidas por 36 horas de descanso, que antes só era permitido em algumas categorias específicas, como a saúde, né? Saúde, segurança. Então, nesse caso, se regulamenta a questão de que quando eu vou trabalhar 12 horas, eu preciso descansar 36. Mas isso não é muito colocado em prática, né? A gente sabe que no mundo das ideias, na lei, né, é algo fenomenal, mas quando é colocado em prática, as coisas não são tão bem executadas. Aí nós temos o parcelamento das férias, que pode ser dividido em 3 vezes, com uma delas, obrigatoriamente, não pode ser menor de 14 dias. Então, as férias que eram de 30 dias, elas podem ser divididas, né, em 3 partes. Né? Muitas empresas, elas realizam essa prática, né? Então, o trabalhador, ele começa a ter as suas férias fragmentadas. O fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, né, que é um problema muito expressivo, né, para a questão da representatividade do trabalhador. Então, frente a uma mesa de negociação, quem tem mais força? É o trabalhador ou, né, o sindicato. Então, o fim da contribuição sindical, colocando que esse sindicato, a questão do financiamento,
né, a organização sindical, isso vai gerar um debate muito forte sobre a estruturação do sindicato, porque o sindicato, nós podemos falar muitas coisas. No Brasil, a questão dos sindicatos é algo que nós precisamos conversar, né, diversas formas, mas nós não podemos sucatear essa estrutura, principalmente porque é o sindicato que garantiu as maiores conquistas que a gente colocou aqui, que é a questão da organização do trabalhador para se rebelar contra injustiças. E isso, de uma certa forma ou de outra, né, com o fim do financiamento, ele acaba com a estrutura do sindicato, né? Então, muitas vezes o trabalhador ele não tem recursos, né, para pagar um defensor. A gente sabe que nós podemos recorrer à defensoria pública, mas o sindicato ele garante essa defesa ao trabalhador, né? No caso de garantir a questão, né, desses pontos. E a regulamentação de rescisão por acordo mútuo, que é quando, né, se cria um acordo entre os trabalhadores, onde o trabalhador e o seu empregador, onde o empregador ele, né? É assim, ele não é obrigado a pagar 100% da multa do trabalhador. Então, com o pagamento de 50% da multa sobre o FGTS e o excesso, né, no acesso parcial ao saldo do fundo. Então, o trabalhador, quando ele pedia demissão, ele não tinha acesso, ele não tinha acesso à multa de 40% sobre o saldo do FGTS, ele também não tinha direito a, ao saldo, né, a, a sacar o saldo do FGTS, que poderia ser utilizado para financiamento de casa, entre outras coisas, só que o dinheiro, né, muitas vezes, dependendo da situação do trabalhador, ele é essencial, né? Isso, né, vai de uma certa forma ou de outra, né, fazer com que o trabalhador existe essa possibilidade dessa negociação, um acordo amigável, né, onde o trabalhador ele vai receber 50% da multa. O trabalho remoto, né, que a partir da pandemia de Covid, né, o trabalho remoto ele se torna algo muito presencial na vida das pessoas, né, então se regulamenta a questão da modalidade, incluindo o acordo quanto, né, a infraestrutura, o custeio das despesas. Então, estou trabalhando no home office em casa, quem vai pagar a energia que eu vou consumir? Quem vai pagar a água? Quem vai pagar a internet que eu uso para trabalhar, né, levando em consideração que esses custos, né, da produção que era do empregador, ele passa a ser do empregado, né? Então, a questão de você organizar isso, né, na questão dos direitos. O litígio trabalhista, então, exige maior responsabilidade, né, da questão das disputas judiciais, introduzindo custo em caso de má-fé e ações improcedentes. Então, quando havia a questão do processo, né, contra a empresa, quando o trabalhador ele questionava alguma coisa que a empresa ela não tinha agido de boa-fé com ele, né, havia a entrada no que nós chamamos colocar a empresa no pau, né? Então, nesse caso, né, se esse caso ele for de má-fé ou que ele está cobrando algo que ele não tem direito, o trabalhador, né, ele vai custear né, a questão do custo do processo judicial. Isso, de uma certa forma ou de outra, também leva a questionamentos. O que o juiz ele vai considerar má-fé? O que o juiz vai considerar que seja exigências que não fazem parte, que não são procedentes? Né? Isso leva a que o trabalhador ele fique temeroso, ele tenha medo, né, de judicializar alguns processos. E isso, de uma certa forma ou de outra, prejudica o trabalhador também. Os impactos ao debate, né, né, e debates. Então, a reforma, ela amplia. Os defensores, eles vão colocar, eles argumentam que a reforma trabalhista, ela criou mais flexibilidade, incentivou novas contratações em um mercado rígido. Então, nesse caso, como assim novas contratações? Como é que esses novos contratos, eles estão sendo escritos, redigidos? Né? Então, a questão da flexibilidade, então, a questão do processo de você dispensar trabalhadores em alguns momentos onde a empresa está passando por dificuldades. Então, isso, para os defensores, quem defende isso normalmente são os empresários, né? A questão de argumentar, a questão de flexibilização, incentivo à contratação, entre outras coisas. A crítica é a questão da precariedade, as possíveis perdas da proteção que o trabalhador
ele garantiu durante vários anos, né? E isso vai precarizar certas relações de trabalho. Então, a precarização, a questão de você pensar na questão que eu coloquei ali, na questão dos aplicativos. Qual é a obrigação que os aplicativos têm com seus trabalhadores? Né? Eu posso colocar vários aplicativos aqui, né? Tanto é que tem um documentário muito legal no YouTube chamado Uberização do Trabalho, né? Então, como é que esse sistema dos aplicativos, eles são é, assim, eles prejudicam o trabalhador, sobre o trabalhador ele seja cada vez mais exigido e com menos direitos. E para a gente terminar aqui, então responda aí para mim. Então, qual foi o impacto, né, mais significativo das reformas trabalhistas recentes? Então, qual foi o impacto que você considera que seja benéfico ou ruim, né, bom ou ruim na reforma trabalhista no nosso dia a dia? Então, como a flexibilização das leis trabalhistas pode afetar a qualidade de vida do trabalhador? Então, como é que as leis trabalhistas hoje elas contribuem para o bem-estar, né, da vida do trabalhador. Então, como essas leis elas estão presentes no nosso dia a dia? Então, responda aí para mim aí nos comentários, que isso é bem interessante para mim saber o que vocês estão, né, pensando sobre esses debates aí. Então, assim eu vou finalizando aqui o vídeo com vocês. Agradeço pela paciência, né? Foi como eu não, assim, eu entro para gravar vídeo, eu sempre coloco uma meta, né, de diminuir o tempo, mas são temas que exigem, né, uma fala mais ampla, uma fala com mais assertividade, e isso, né, vai fazendo com que eu leve mais informações. O meu intuito aqui é aprofundar temas que normalmente eu trabalho rapidamente em sala de aula. Então é difícil aprofundar um tema desse em 50 minutos, né, com muitas coisas que acontecem numa sala de aula. Então, eu vou agradecendo aqui vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like. Se você achar que esse vídeo ele pode ajudar alguém, compartilhe. Se inscreva no meu canal, né? E vamos, né? Me ajude a chegar ao máximo de pessoas possíveis. Muito obrigado. Até aqui e até a próxima.